noite, melhor, boa tarde ainda, né? Não é boa noite. Esperando o pessoal ir entrando. E aí, pessoal, vamos chegando. Vamos chegando. Vamos cantar um pouquinho hoje, né? Vamos cantar um pouco. Dando um tempinho, alguns minutinhos, para o pessoal começar a chegar. Ó, hoje eu tô até com uma camiseta, assim, ó, uma blusinha aqui especial, né? Cheia de notinhas musicais, com o meu microfone. E aí, o pessoal começando a chegar. É isso aí. Bem, só esperando o pessoal ir entrando. Vamos lá. Vamos chegando. Então, pessoal, enquanto vocês começam a chegar, começam a entrar, né, na live, eu vou me apresentar, né? Eu sou a Marta Decilo. Na outra live eu acabei não falando muito, um pouquinho da minha história dentro dessa profissão, certo? De professora de voz. Então eu vou começar essa live hoje falando sobre isso. Então, um pouquinho sobre a minha formação. Hoje eu vou falar sobre como essa questão da consciência corporal está diretamente ligada à sua produção vocal, né? Então, da onde que vem essa ideia? Foi eu que inventei? Não, não inventei nada, tá? Não inventei. Mas, ao longo dos anos, estudando, né, eu fui encontrando esse caminho. E uma das coisas que eu vivenciei foi a capacitação no método Bertazzo, que é um método de reeducação do movimento, e que ele fala sobre a biomecânica, né? Uma das coisas que o método usa é a biomecânica. O que é isso? É você entender como funciona o seu organismo a partir das suas articulações, os seus músculos, como cada um se liga no outro, e como a forma como você organiza isso influencia diretamente na saúde do seu corpo e, no meu caso, né, como que isso influencia diretamente na sua produção vocal. Eu fiz o curso patrocinado do método Bertazzo em 2016, né, a turma de 2016. Por quê? O que me levou a isso? Na verdade, em 2006, a Paula Molinari trouxe aqui para o Brasil um estudo que ela tinha feito na França, né, que ela tinha participado lá no Centro Artístico Roy Hart, na França, sobre voz, né, e expressão, lá no Centro Artístico Roy Hart, na França. Né. Então, e eu já estudava com ela. Quando ela trouxe essa questão aqui para o Brasil, eu também fui me aprofundar nessa voz, na voz Wolfson, que foi um alemão que viveu na guerra, e por todas essas questões ele acabou buscando uma forma diferente de trabalhar a voz. Para ele, a voz te ligava com o seu interior, te ligava com você mesmo, com o seu inconsciente, né? Eu diria hoje que, na verdade, a voz ela te traz consciência, né? Já por outros estudos que eu fiz e que eu tenho hoje. Olá, quem está chegando? Oi, Bibi, tudo bem? Então, eu estou me apresentando, já falei um pouquinho, né? Falei sobre a minha formação no método Bertazzo
e falei também sobre a minha formação de pós-graduação em voz na perspectiva do Alfred Wolfson, né? Qual que é a proposta dessa série de lives? É que você tome contato com você mesmo, por meio da sua voz, né? É assim, uma forma de aproximar você de você. Então a gente sempre trabalha um pouco das questões corporais e depois a gente trabalha a voz, né? Porque é o que eu falei, segundo o Wolfson, a voz ela conecta você com você mesmo, com o seu self, né? Ela traz à tona esses conteúdos que estão ali escondidos, né? E você então coloca essa expressão na sua voz. Então, a proposta dessa live é justamente isso, que as pessoas trabalhem a voz, que as pessoas cantem, que as pessoas procurem essa outra ferramenta, procurem uma outra forma de se conectar, né? Que tenham mais alguma coisa para que consigam conectar, né? Conectar-se consigo mesmo. Né? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre consciência corporal. Né? O que é a consciência corporal? É eu saber como é que eu movimento o meu corpo. Tá. Você vai saber como você movimenta o seu corpo se você não tem ideia de como é o seu corpo? Mas eu aprendi lá na escola, eu vi o esqueleto. Tá, você viu o esqueleto. Você se atentou aos detalhes desse esqueleto? Você pensou que aquele esqueleto que você estava vendo, na verdade, é você por dentro? Então a consciência corporal, ela vem te trazer isso, essa questão. De você enxergar você além dessa pele aqui. Né? Enxergar essa relação toda que existe no seu corpo. Né? Que ele não é só isso, ele não é só isso, né? Quem mexe muito com as mãos, ele não é só suas pernas, para quem corre, ele é um conjunto. E na verdade, muito além disso, né? Por que eu gosto da voz? Porque a voz, para mim, ela faz essa conexão, né? O indivíduo em fluxograma, nessas coisas assim, ele é representado por um triângulo. O que é um triângulo? Ele tem 3 pontas. Então eu diria assim, você tem aqui espírito, corpo e mente. Ou mente, corpo e espírito. Não importa a ordem que você vai colocar. O que importa é que você tem essa conexão. Para você ser um indivíduo, para você ser completo, inteiro, para você ter essa noção do que você é quando você conecta essas 3 pontas, né? Corpo, mente e espírito. Então, quando eu falo de consciência corporal, eu estou falando dessa parte aqui, do corpo, né? Que vai se ligar ao quê? A sua mente. Né? Que vai se ligar ao quê? A um espírito, a alma, pensamentos, sentimentos, emoções, seja lá o que você vai dar, que nome que você vai dar para isso. E a voz traz tudo isso. Não existe voz sem corpo. Né? A Paula Molinari, ela colocou na dissertação, não, na tese de doutorado dela, ela chama de voz-corpo. Ela não chama só de voz, voz-corpo. Né? E é muito interessante essa expressão. Então vamos lá. Eu vou começar a mostrar para vocês algumas imagens para vocês começarem a perceber essas questões que eu estou falando de imagem interna. Então a primeira imagem que eu vou colocar para vocês é essa aqui, ó. Vocês estão vendo como a pessoa está? Ela está jogando
o quadril para um lado, ou seja, o quadril está ficando mais alto de um lado e mais baixo do outro lado. Olha como fica essa coluna. A coluna acaba sendo projetada para um lado. Tá vendo essas duas linhas aqui? Esta e essa linha? Essas linhas deveriam estar em paralelo, se a pessoa estivesse numa postura equilibrada, né? Olha os ossos, como eles estão deslocados, né? Então, o que acontece? De um lado, você, as suas costelas ficam mais comprimidas, do outro lado, elas ficam mais alongadas, né? Então, tudo isso é um desequilíbrio, né? E que vai acarretar em várias outras coisas, né? Ao longo dos anos, pode te dar uma hérnia de disco, pode te dar um bico de papagaio, pode, com relação à voz, dificultar a sua emissão vocal, né? Colocar tensões em lugares que até prejudiquem ainda mais a sua voz, né? E aí, eu vou te mostrar aqui um esqueleto, tá vendo? Aqui é o esqueleto, certo? Lembra que eu falei na outra live dos isquios? São essas duas pontinhas aqui, são os isquios. Aqui a gente tem a bacia, a região das costelas, atrás da escápula e a cabeça. Por que é interessante a gente ver isso aqui? Na verdade, aqui nós temos uma grande cavidade óssea, né? Assim como aqui, também a gente tem uma grande cavidade óssea, e essa região das costelas também é uma grande cavidade, né, uma coisa assim, um volume. Todos esses volumes que a gente tem nos ossos, eles funcionam como caixas de ressonância, né? O que é isso? É o que amplifica, são amplificadores naturais da nossa voz. Eles amplificam, imagina lá, um amplificador. O que ele faz com uma guitarra que é um som elétrico, né? Não é um som acústico. Você tem que conectar ela no amplificador para que o som dela possa ser ouvido, né? Então, é assim que funcionam esses ossos aqui no nosso corpo, né? Os ossinhos aqui dos nossos esqueletos, como esses amplificadores naturais. Olá, Vanessa, tudo bem? Então, isso é muito importante para a produção vocal, a gente ter essa ideia, né? Como esses encaixes são feitos, como esses volumes são aproveitados para a ressonância vocal. Então, é muito importante, agora eu vou pegar uma outra imagem aqui, essa apostilinha é a apostila do curso do Ivaldo, do curso que eu comentei com vocês que eu fiz. Então, olha só, nós temos aqui a escápula, né? A escápula não, desculpa aqui, as costelas, e aqui a gente tem aqui a escápula aqui por trás, né? Se eu penso no meu ombro para os lados, o que vai acontecer? Eu vou abrir a escápula lá atrás para os lados e vou abrir aqui essa região para dar espaço para as minhas costelas, certo? Abrir lateralmente. Não fechar, né? O que vai acontecer? Então, eu vou passar para vocês mais algumas figuras para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Aqui é visto por trás, né? A gente viu aquela figura de frente e agora a gente está vendo aqui a nossa asinha, o osso da nossa asinha, aqui atrás, né? Que é a escápula. O encaixe que isso tem nos nossos ombros e braços, certo? Elas se encaixam no nosso ombro, né? Ela vai se encaixando. E ela dá esse movimento, né? Ela vai fazendo o movimento, sempre abrindo. Para
que a gente tenha uma boa movimentação dessas estruturas ósseas, a gente tem que se atentar muito à questão muscular, certo? A questão muscular. E aí eu vou mostrar para vocês, falar, tudo isso tá, mas como que isso está relacionado com a voz? Na live anterior, eu falei para vocês dos cuidados com a voz e falei bastante dessa região aqui, né? A região aqui da laringe, né? Que é mais ou menos por aqui, onde a gente tem as nossas preguinhas vocais aqui. E que você tem os músculos lá internos que fazem essa extensão, né? E o relaxamento dessas pregas vocais, né? Quanto mais esticadinha tá a sua prega vocal, mais agudo, mais vibra e mais agudo é o seu som, né? Quanto mais, menos esticadas, mais grave é o seu som. E o que faz isso? São os músculos internos ou intrínsecos da laringe. Só que esses músculos, eles não estão lá sozinhos, eles vão se ligando a outros. Por que é tão importante a posição da cabeça? Olha só aqui nessa imagem, né? Aqui você tem, já mostrando aqui um feixe de músculo que faz a ligação da parte daqui da laringe, certo? Com essa parte aqui de trás da cabeça, que a gente chama de occipital. Aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês fazendo essa relação e vou comentando essa relação a voz. Se você está bem organizado, a sua estrutura óssea, os seus músculos, eles vão se ligando e vão trabalhar de forma equilibrada. Então, olha como se liga já aqui a região que eu falei aqui da clavícula, tá? O externo aqui, as costelas, é tudo interligado, nada é separado. É isso que a gente precisa entender. Oi, Ale! Beijo! Que a gente não pode pensar, quando a gente trabalha o nosso corpo, agora eu vou trabalhar meu abdômen. Na verdade, você não está trabalhando só o seu abdômen, né? Você está trabalhando um conjunto de músculos. Eu vou trabalhar agora meu bíceps, tá? Não, pensa em trabalhar todo esse conjunto e é lógico que, de repente, naquele exercício, o que vai ser mais exigido vai ser o seu bíceps. A mesma coisa a voz. Então, se eu pensar em estruturar, em organizar toda essa minha região e os meus membros superiores e inferiores, olha só como se liga tudo aqui. Eles vão se ligando. Aqui você já tem aqui que veio lá da cabeça, que se ligou aqui a essa parte de cima da sua coluna, na região do pescoço, e que vai se ligando aqui, ó, a sua escápula lá atrás, aos músculos que se ligam nessa parte da articulação do seu ombro, que se liga ao seu braço, às suas costelas. Então, é a gente não pensar numa única coisa acontecendo quando a gente está cantando. Tá vendo aqui, olha? Olha só. A gente tem aqui os músculos, toda a musculatura do trapézio. Olha que bonito, né? Eu acho bonito, tá? Olha como isso está envolvendo aqui o pescoço, né? Então você, por que você fala assim, mas eu estou aprendendo, para que eu ver isso daí? Para que eu saber dessas coisas? Porque esse tipo de coisa aqui ajuda você a construir a sua imagem interna, a você entender o que acontece dentro de você, né? Como é por dentro. E você entendendo como é isso, na verdade, você está entendendo como você é e o que você precisa para fazer um determinado movimento. E cantar é um movimento, certo? A gente não canta sem movimento. Então não tem porquê a gente pensar
de forma diferente, que eu vou cantar sem movimentar, não. O próprio canto já é movimento, né? O próprio canto já é movimento. Então agora eu vou começar a mostrar para vocês como que a gente pode pensar nessa relação, né? E como trazer essa consciência. Então eu falei ali, vamos lembrar mais ou menos das figuras, né? Que foram mostradas. Eu tirei meu chinelinho aqui. Eu vou virar um pouquinho o celular para baixo, né? O vídeo aqui para baixo, para vocês enxergarem os meus pés. Nós começamos a organizar todo o tronco, todo o corpo a partir dos pés. Né? Tadinho dos nossos pés, que a gente esquece deles, né? Só lembra deles quando eles doem, né? Só. Mas não, na verdade, os pés, a posição dos pés organiza todo o seu corpo. Todo o seu corpo. Será que a gente pisa realmente no chão de uma forma equilibrada com os nossos pés? Então eu vou propor para vocês um exercício. Tá? Eu vou virar um pouquinho aqui o celular para vocês enxergarem os meus pezinhos. Estão enxergando, né? Então olha lá. O que eu vou fazer? Eu vou pisar com a ponta dos pés, pisar com a parte externa, lateral externa, calcanhar e transfere o peso. E interno. Vamos fazer um pouquinho disso? Então, metatarso, lateral externa, calcanhar, interno. Metatarso, lateral externa, calcanhar, parte interna dos pés. Agora pisa de novo no chão. Opa! Nossa, meus pés grudaram. Anda um pouquinho no lugar. Pisa. Pisa. Transfere o peso. Um lado, o outro. Um lado, o outro. Um lado, o outro. Agora com a lateral. Um lado, o outro. Um lado, o outro. Transferindo o peso. Agora o calcanhar. Agora parte interna do pé. E para. Opa, grudou um pouquinho mais. Agora, sente. Como que esses pés estão no chão? Opa. Agora eu vou ficar de lateralzinha para vocês. E a gente vai pegar e vai colocar o peso do nosso corpo. Ele vai ficar na parte onde a gente tem o gordinho do pé ali, que é o metatarso. Sem tirar o calcanhar do chão. É bem leve, é bem pouquinho. E fica nessa posição. Percebe como está o seu corpo. Se organiza. Contrai o períneo. Contrai os glúteos, aproximando os isquios. Abre o peito, aqui a região das escápulas, da escápula e o peitoral para os lados. O cotovelo virado para fora, as mãozinhas para dentro. E vai se manter nessa posição. Com o peso do corpo lá no metatarso, lá no gordinho do pé. E volta colocando o pé inteiro no chão. Mais uma vez. E volta com o peso distribuído em todo o pé. Mais uma vez. E volta com o peso distribuído em todo o pé. Partindo dessa posição, o que eu vou fazer agora? Eu vou me sentar de qualquer jeito? Não. Eu não vou sentar de qualquer jeito. Eu mantenho essa estrutura e o que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui a minha articulação coxo-femoral, lembra do esqueletinho? O encaixe aqui na bacia, nos ossos da bacia. Dobrei, dobro os joelhos e me sento.
Sentei. Olha só, o tronco já está mais estruturado, certo? Olá, tudo bem? Opa, tá querendo participar do vídeo? Eu não entendi. Bem, eu vou continuando daqui. Bem, pessoal, então essa é a primeira parte. Eu organizei, tô sentada agora. Lembra que a gente senta nos isquios. Tem o pessoal que tá chegando agora. Eu vou só relembrar aonde estão os nossos isquios, certo? Aqui, olha só, o esqueletinho aqui, ó. Os isquios aqui. Então, a gente está sentado aqui em cima dos isquios, certo? Com os pés firmes no chão, um ângulo de 90 graus aqui no meu joelho dobrado. E eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Olha só, quando eu sento dessa forma, olha como que fica o tronco aqui nessa figura de baixo. Diferente da figura de cima, né? Então, aqui ele está alinhado e aqui ele está fazendo esse triângulo. Eu estou jogando as costas, eu estou fazendo um arqueamento da minha coluna. Ou seja, eu estou fazendo isso aqui. Né? Vou sentar aqui pro piano para vocês verem. Aqui ele está alinhado, certo? Assim, ó, ele está arqueado. E está tudo desestruturado. Está fechando as costelas, certo? Tirou o espaço das costelas. Eu acabei jogando. Quando eu faço isso, eu jogo aqui a minha escápula, meus ombros, tudo para frente e fecho tudo aqui. Ao mesmo tempo, se eu também fechar a escápula lá atrás, que é fazer isso aqui, ó, eu tô esticando demais aqui, certo? Tô fazendo uma super extensão aqui dos meus músculos e lá atrás eu tô comprimindo também a minha coluna, né? E tudo isso influencia na sua emissão vocal. Por quê? Porque eu vou desestruturar também os meus órgãos que estão lá dentro, né? Meu pulmão, ele fica ou com mais ou com menos espaço, geralmente menos. Eu acabo trazendo a minha respiração para essa região mais alta, que na verdade, se a gente for ver, o pulmão ele é em forma de pera. Então, o que vai acontecer? Eu vou estar, quando eu faço uma respiração aqui em cima, eu estou só aproveitando a capacidade de ar só dessa parte superior do meu pulmão, né? Por isso que é tão importante essa questão da consciência corporal para o corpo, né? Aliás, para a voz, para o corpo também, para a voz, certo? Que voz é corpo. Então aqui, com os meus pezinhos já sensibilizados, para eu entender essa abertura da escápula, eu imagino segurando uma bola de basquete. Olha só. Para eu segurar uma bola de basquete, o que acontece? Ela é grande. Eu virei meus polegares para baixo, como se eu fosse dar um arremesso. Meu ombro eu não levanto, ele continua aqui embaixo. Cotovelo fica para fora, mais ou menos aqui na altura do seu peito, né, as mãos. Percebe como a escápula se encaixa? Como abre tudo, abre lá atrás e abre aqui. Na verdade não é nenhuma abertura, é um encaixe realmente, né? Então essas percepções são muito importantes, porque a partir do momento que você conhece isso, que você vivencia isso, você tem como se cuidar, né? Eu acho muito interessante na obra do Bertazzo, porque ele trabalhou como é que fala? Com o pessoal da Favela da Maré, jovens da Favela da Maré. Ele fez grandes espetáculos com jovens, adolescentes,
na faixa de seus 12, 13, 14, 15 anos. Espetáculos belíssimos de pessoas que não tinham absolutamente nada de conhecimento de corpo. E você não diz, né? Foram meses de trabalho e o que... ou seja, todo mundo pode e deve procurar esse conhecimento. Isso é saúde, né? Outra coisa, quanto mais a gente tiver essa questão estruturada, mais eu vou sentir as minhas ressonâncias, aquilo que eu falei. O que são essas ressonâncias? É esse som que vibra dentro dessa estrutura óssea. Então a gente fala que toda a cavidade óssea do corpo, ela faz esse trabalho de amplificar o nosso som, né? Então agora eu vou propor alguns exercícios para a gente perceber essas ressonâncias, tá? Porque a proposta é que a gente trabalhe a voz junto com essa consciência corporal, certo? Então, eu escolhi duas palavras, né? Uma palavra é amor, né? Que a gente vai trabalhar no grave, e vida, que a gente vai trabalhar no agudo. Amor. Porque esse A e esse O cheio, ele já convida a gente a trabalhar essa região mais baixa aqui, né? Que a gente fala que os sons graves, eles gostam que a gente trabalhe essa região do quadril, né? É uma região propícia para os sons graves. E vida, né? O I já é uma vogal que a gente coloca a voz mais encaixada para o agudo, né? Então, falando as vogais, se você falar assim, A, abriu, E, língua, E, língua, I, língua, O, lábio, O, U. Nós temos 5 vogais, mas nós temos 7 sons. Então, se você falar I, 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 e se eu fizer um I de surpresa? I, a voz já vem aqui, né? Aqui para cima. A, abriu. O, né? Então, por isso que eu escolhi essas palavras e por causa desse momento todo que a gente está vivendo também, né? Então, a gente vai trabalhar os graves amor, chacoalhando, fazendo um shake de quadril, tá? Tá vendo? Aqui eu quase não mexo, é mais o quadril, tá? Então, vamos lá. Amor, amor. Se a voz não tremer, é porque ela não está encaixada no corpo. Então isso é um segredo. Quando você faz um shake, quando você mexe o corpo, se a sua voz não treme, não tem esse vibrato, é porque ela não está encaixada, certo? Bem grave.
gente trabalhou os graves. Todo grave e agudo, eles têm uma relação. Então, quanto mais eu amplio a minha tessitura vocal, ou a minha extensão vocal, para o grave, isso vai ter uma correspondência no agudo. Né? É como uma corda, você não estica ela, se pega aqui e estica assim, não. Na verdade, a correspondência, a conexão é dos dois lados, certo? E agora a gente vai pegar o vida, tá? Lá no agudo, tá bom? Aqui. Vida. E chacoalha o ombro. Vida. 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 Tá? É assim. Percebe? Se você encaixa a voz, até minha voz mudou um pouquinho já. Se você encaixa essa voz no corpo, você vai sentir que ela está lá. Se ela não tremer, é porque ela não está. Por exemplo. Vida, vida. Ela já não está mais aqui. Ela já passou para outro lugar. Então, isso é uma forma de você sentir em que região está a sua voz. Onde, que parte do seu corpo é que ela está encaixando, é que ela está usando para se amplificar, para fazer a sua ressonância. Né? A gente já, brincando um pouco assim com a voz, a gente já trabalhou um pouquinho. Né? Então, agora a gente vai fazer um exercício assim. Vocês podem fazer o shake e eu vou sem fazer o shake porque fica mais complicadinho aqui. Como se eu estivesse fazendo uma aula com vocês, vocês vão fazer amor e vida. Então. Amor, shake de quadril. Amor, shake de quadril para vibrar. Vibra bem, tá? Para encaixar a voz. E agora a proposta é a gente cantar um pouquinho. Eu vou passar para vocês uma música. Ela é como se fosse um refrão meditativo da comunidade de Tezé. E ela é em latim, né? Então é assim: Iubilate Deo Omnis terra, servite Domino in Laetitia. Tem uma tradução dela, mas eu prefiro trabalhar com o latim. Por quê? Porque muitas vezes quando a gente entende exatamente cada palavra do que a gente está falando numa música, a gente está cantando numa música, a gente acaba transferindo aquilo que a voz que diz, a gente fica querendo encontrar a palavra, que a palavra diga. E a palavra por si só, ela não diz tudo o que tem que dizer.
né? Ela não diz tudo, na verdade. Então, é assim, a palavra por si só ela não diz tudo. Desculpe, eu acabei me distraindo um pouquinho aqui, que eu fui ler. Teve uma solicitação aqui para entrar. Eu tenho medo de sair e não conseguir voltar. Então eu não vou sair por causa disso, tá, gente? Mas, na verdade, a palavra ela não diz tudo. É a mesma coisa, é como se eu dissesse assim: oi, como é que você tá? Ah, eu tô bem. Mesmo que a pessoa não me veja. Eu tô bem. Como você está? Eu tô bem. Você tá bem? Não. Né? Você falou que está bem, a palavra diz bem, mas não é bem. Então, é por isso que eu proponho o latim. Vamos lá? Jubilate é alegre-se. Deus. Omnis terra, todas as pessoas da terra, todos os homens da terra. Servite domino, servite, serve, né? Domino, ao Senhor, domino, Senhor. In letitia, com alegria. Aleluia, aleluia, aleluia. In letitia, aleluia, aleluia. In letitia, certo? Aleluia, né? Ale significa louvar. Yah vem de Yahvé. Yahvé, Deus. Então, louvar a Deus. Né? Mas ela está falando de coisa de religião e tal. Não, na verdade é assim. Eu gosto muito dessas músicas pela forma como elas são construídas, por serem curtas. Esse tipo de colocação da língua em latim, ele favorece a colocação vocal. Então, assim, eu acho muito interessante. E eu estou pegando desse livro aqui da Paula, Técnica Vocal para Cantores Litúrgicos, que eu já falei na outra live. Então, vamos lá? Ela é assim. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Vamos lá? Então ela vai ficar assim, ó. Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Vamos lá? Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Aleluia, aleluia, in letitia. Desculpa um pouquinho das minhas atrapalhadinhas aqui, mas é que eu fico ainda um pouco nervosa com esse negócio de gravar vídeo, de fazer live. Então vamos lá? Vamos de memória? Organizou e vamos preparar o nosso coral. 1, 2 e... Jubilate Deo,
omnis terra servite Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Percebe? Articular, abrir o corpo, abrir a voz. Não jogar o pescoço para trás, não jogar para frente. Encaixar. E a última vez. 1, 2 e... Iubilate Deo, omnis terra, servite Domino in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia. Muito obrigado. Aos que vão ver depois também, muito obrigado. Eu vou ver se eu subo esse vídeo também para o YouTube, né, para o meu canal no YouTube. Marta Decilo é o meu canal lá no YouTube, para quem quiser acompanhar depois também. E a live vai ficar salva por 24 horas. Muito obrigado pela